Sejam bem-vindos, está começando mais um episódio do VegCast. Meu nome é Rafael Malman e ao meu lado a minha copiloto, Fernanda Malman. Seja bem-vinda! Obrigada a você que está conosco em mais um episódio para conhecer mais uma história incrível. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e já deixa o like nesse vídeo porque eu tenho certeza que o assunto vai te interessar e vai te inspirar. No episódio de hoje, eu quero convidar você a entender que tem pessoas que transformam sorrisos e tem pessoas que transformam vidas. Eu quero dar as boas-vindas para neste episódio, para agraciar a gente aqui com muito conhecimento, Dr. Sharif Hijazi. Hijazi, isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da minha história. Show de bola. Para que a gente possa fazer a engrenagem do VEG continuar rodando, eu quero mandar um agradecimento especial, Fernanda, lá pro pessoal da 98, nosso amigo Mohamed, que sempre está aí nos impulsionando, dando velocidade ao nosso negócio. O pessoal da 98 que é especializado em dar aquele trato no visual, deixar você ainda mais bonito. É isso. Exatamente, deixar você alinhado, né? Com a barba, cabelo feito. Barba, cabelo e bigode. Exatamente. A gente tem que falar também do pessoal da Grão Mestre. Eles são especializados em planejamento sucessório. Porque não adianta nada você construir teu império, você construir seus bens, seu patrimônio, para depois que você não estiver mais aqui, tudo desmoronar. Então a Grão Mestre é especializada nisso, para, como diz o Rafael, para fazer o seu desejo perpetuar mesmo depois que você não estiver mais aqui. E é importante porque eles conhecem os caminhos tributários, conhecem todo o lado jurídico para que você consiga preservar o seu patrimônio, transferir o seu patrimônio. A gente está falando em sucessão familiar, então para os seus filhos darem sequência naquilo que você batalhou bastante para poder construir. Falando em construir, eu não posso deixar de falar da Progete. A Progete que é especializada em planejar o seu financeiro, mas de que maneira? Através do consórcio, que é uma ferramenta que nos dias atuais, com a taxa Selic lá em mais de 14 pontos percentuais, fica inviável, impossível você fazer qualquer conquista por meio de financiamento. Então você tem que buscar meios que possibilitem você alcançar os seus sonhos de uma forma acessível. Exatamente, de uma forma suave. Suave. E nós temos um negócio muito especial para anunciar para vocês que estão acompanhando este episódio em especial. Enquanto outras administradoras, enquanto a taxa Selic está regulando juros para cima, outras administradoras estão trabalhando lá com créditos imobiliários com 23% de taxa, a Progete, ela literalmente enlouqueceu, Fernanda. Deu a louca na Progete. Deu a louca na Progete, com um lançamento exclusivo aí de grupos reduzidos, imobiliários com cerca de 400 pessoas, com uma taxa administrativa de 17%. Única e exclusivamente para quem estiver fazendo contato aí com a gente através deste episódio. Com uma certeza. Condição exclusiva e você é só chamar nas redes sociais que o pessoal da Progete está pronto, preparado para lhe atender da melhor forma. E sem mais delongas, vamos falar de revitalizar vidas, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou o convite, porque é um assunto que a gente falava aqui nos bastidores. Falava que a questão não é simplesmente a questão estética do sorriso, mas é de fato dar vida àquelas pessoas que muitas vezes ficam limitados por algumas condições físicas que não foram privilegiados. Vergonha mesmo, né? A pessoa tem vergonha, fica ali, sorri com a mão na boca. Com a mão na boca. Né? Para começar o nosso episódio, eu quero que você faça a nossa pergunta-chave. Então, vou iniciar com o nosso pontapé inicial. Doutor, o senhor é natural de Foz do Iguaçu? Sou nascido em Foz, estudei Dinâmica, São José, Monjolo. E com 15 anos eu fui para São Paulo. Aí eu fiz a faculdade em São Paulo. Mas minha vida inteira foi Foz e eu amo Foz muito. Eu vou para São Paulo, vou para outras regiões. Quando eu volto para Foz eu sinto paz. Vale sustenta aquele ditado que quem bebe água de Foz ou fica ou permanece de fato. Mas esse é um detalhe que os convidados que passam aqui, eles falam mesmo, que eu não sei o que Foz tem, eu não sou de Foz, eu sou vizinha que sou de Medianeira, mas não sei o que Foz tem. Para mim, é esse pôr do sol maravilhoso. O pôr do sol da nossa cidade. Você olha assim, tem uma energia, parece que te revitaliza. As pessoas também, várias culturas. Essa mistura, né? É uma mistura Paraguai, Argentina,
a culinária. Então a gente tem várias opções que outros lugares eu acho que seria caro a gente poder aproveitar desses momentos, dessas coisas diferentes. Esse acesso para nós é muito bom, né? E o senhor comentou que foi para São Paulo, fez a sua formação, então a sua graduação é? Odontologia. Em odonto, ok. Eu terminei a faculdade, terminei a escola com 15 anos. Eu entrei um ano mais cedo, normalmente eu acho que é 16 anos, né? Isso, isso. Então, com 15 anos eu já estava no primeiro ano de faculdade. Na metade do ano eu estava fazendo 16 anos, que é em julho. Então eu entrei em fevereiro 15 e 16 anos em julho. Então eu era o menor da turma. Então imagina, um menino de Foz. Foz é uma cidade pequena, em 2007, 2008, indo para São Paulo, vendo aquele mundo enorme, incrível, cheio de coisas. Então, acabou mudando um pouquinho o meu pensamento e me transformando na pessoa que eu sou hoje. Hoje eu tenho uma mente muito mais aberta, também graças a São Paulo. Pessoas, todos os cursos, acredito que o berço do conhecimento da odontologia está em São Paulo também. Porque é uma cidade grande, tem muita tecnologia, informação. A informação lá chega muito mais rápido. Exatamente. Chega primeiro, né? É. E a questão das especializações. Sempre teve essa questão do gosto. Ok, escolhi a odontologia como profissão. E aí, assim, vou seguir, vou fazer uma especialização nisso, nessa área da estética. Sempre foi isso? Ou como é que aconteceu isso? Eu decidi a odontologia foi porque eu queria mudar de Foz, queria sair um pouquinho de Foz, conhecer outros lugares. Certo. E no final acabei voltando. E não saio com tanta facilidade. Então eu fui para São Paulo, passei no vestibular lá e passei no vestibular aqui, mas eu decidi ficar por lá. Comecei a me apaixonar pela odontologia mesmo, foi no terceiro ano de faculdade, não foi nem no primeiro, nem no segundo, porque eu acredito que eu era muito jovem, eu ainda era pré-adolescente, 14, 15 anos, era uma criança ainda, então eu estava conhecendo a energia, a cultura de São Paulo, que lá são vários tipos de estilos, eu estava tentando encontrar o meu, se encaixar. me encaixar, e existia um pequeno, não um preconceito, mas uma zoação. Aqui se fala muito piá, lá se fala muito moleque, então eu precisava me adaptar. Então os meus primeiros 2 anos foi os 2 anos de adaptação, e depois fui me encontrando, conhecendo melhor os professores, e aí acabei me apaixonando pela odontologia. 2013 voltei para Foz, entreguei currículo em vários lugares, não consegui nada, mas esse é o natural do recém-formado. Claro. O recém-formado não tem muita experiência, eu acredito que em todas as áreas, Sim. não é nem só em odontologia. E aí meu pai me ajudou, montei meu primeiro consultório e daí eu tracei o meu caminho. Foi difícil. Eu tava com o livro caixa antigo, entrava R$ 100 por mês naquela época, então era bem Uau. difícil. Mas eu não desistia e graças a Deus meu pai também sempre acreditava em mim. Então eu trabalhava, estudava, focava em conhecimento, comecei a focar. Meu primeiro curso foi implantodontia, que era o do momento naquela época, que era a pessoa sem os dentes, a gente colocava os implantes para reabilitar o paciente. Então, o primeiro caminho foi a implantodontia. Depois eu fui para a área estética, que é a primeiro lente de porcelana, e depois eu entrei para harmonização facial. Mas foi um longo caminho, são 13 anos de odontologia. Eu quero aproveitar isso que tu mencionou, desse suporte que você teve da família, no caso do seu pai. Como é para você ter tido esse suporte? Foi significativo? Fez a diferença para ti? Você acha da importância disso? Pode comentar, por favor. Com certeza, porque naquela época, vou ser muito sincero com vocês, Sim. foi 2 anos muito difíceis, porque, vamos lá, odontologia é uma profissão muito séria. A gente está falando, o peso do doutor é para uma pessoa de 22 anos, 23 anos naquela época. Então é muito difícil de alguém confiar. E eu não confiaria hoje, ninguém confia em alguém recém-formado, porque não tem Exatamente. experiência, não tem conhecimento. A faculdade te ensina a engatinhar, não te ensina a andar sozinho. Então o suporte do meu pai me ajudou muito. Eu
comecei a atender aos poucos, que nem eu falei, eu era R$ 100 por mês, às vezes ficava sem fazer nada. Mas eu não desistia e ele não desistia, ele perguntava para outros dentistas mais velhos e eles falavam, normalmente é 3 a 5 anos, mas precisa estudar. Então, o que que eu fiz? Abri o consultório e comecei a focar em conhecimento, porque a odontologia é conhecimento. Para a gente conseguir um sucesso na odontologia, é as mãos, é a mão de obra, é o que você sabe e conseguir transformar em tratamento. Mas aí Ok. você consegue o sucesso se você tem uma mão boa. Não adianta você ter um bom conhecimento se você não consegue entregar Entendi. pro paciente o resultado que ele deseja. Então, o meu pai, minha família me ajudaram muito e hoje eu sou quem sou, graças Graças a a Deus. Deus e aos meus pais. Legal. E essa sacada de pegar naquele momento, por exemplo, a implantodontia, Aham. que eu lembro que realmente foi uma trend, foi uma tendência Não, daquela foi, época é- mesmo, assim, É né? que tinha, eu falo assim, muitas pessoas que viveram anos com a prótese Prótese, dentária. isso. E eu lembro minha mãe foi uma que fez Sim. implante. E eu lembro que era muito difícil para ela, porque a prótese se machucava, e é o que você falou, quando ela colocou o implante, a segurança que ela tinha de poder sorrir, de poder comer, Isso. de dar uma segurança. E, de certa forma, você já entrou na estética, Mas né? é aquele. Indiretamente, você já Isso entrou mesmo. no. É aquele poder que eu estava falando de conseguir entender o que está a tendência do momento. É de uma forma também, o empreendedor, ele conseguir achar uma mercadoria, é o primeiro a encontrar a mercadoria e é o primeiro a vender, esse vai sair sempre na frente. Então, eu consigo encontrar isso dentro da odontologia e eu consegui chegar por causa desses tratamentos. Aham. E eu sou muito apaixonado pela odontologia, então quando hoje eu vou contar, não sei se dá para se falar, hoje eu acabei fazendo constelação, Aham. eu sou uma pessoa que busca sempre conhecimento e qualquer coisa que me trava, eu tento destravar. Qualquer ansiedade, qualquer medo, não, vou enfrentar. Então, acabei fazendo a constelação e me ajudou a entender um pouquinho mais sobre mim, sabe? É, e aí, a odontologia, as trend, né? Aham. Eu consigo encontrar, eu consigo... Mas é um ponto, é uma particularidade também sua, de ficar sempre atento, de buscar Isso sempre a questão mesmo. do conhecimento. Ah, eu vi que isso é legal, tá virando tendência, você Uhum. busca especialização, traz talvez o equipamento que Por precisa, exemplo, as sempre. facetas de resina. As Aham, facetas de resina é uma trend de máximo 5 cinco anos. Máximo anos. 5 anos. A porcelana é um pouquinho antes. A harmonização também. Então, o profissional que consegue abraçar, consegue estudar, consegue ter conhecimento e entregar para o paciente, ele está no caminho certo. Não deixa de ser um trabalho artístico, É muito não é artístico, isso? é paciência. Por- A faceta de resina, é moldada? Como é que. ó, nós temos vários tipos de tratamentos dentro da odontologia. A lente de porcelana, Ok. ela é pré-fabricada no laboratório. Aham. Hoje temos o escaneamento digital. Hoje a tecnologia anda junto com a odontologia e o marketing também. Marketing é essencial. Como que uma pessoa lá em Santa Rita vai saber da minha existência? Uhum. Marketing, certo? Sim. Com certeza. Então, temos a lente de porcelana pré-fabricada no laboratório, a gente escaneia, manda para o laboratório fabrica as lentes, a gente instala, cola, cimenta. A lente de resina, facetas de resina, a gente faz à mão. É uma massinha branca, a gente vai construindo o dente. A gente consegue transformar imediatamente e o custo dele é bem mais baixo. Então, a gente consegue entregar para pessoas que sonham em mudar de vida, um custo mais reduzido. E temos também, falei da porcelana, facetas de resina, acredito que esses são os tratamentos da estética da transformação do sorriso, alinhamento, branco. Aham. Dentro dessas duas especializações que a gente está nesse Uhum. momento mencionando, qual que são, assim, a busca maior vem por quê? Tem caso, por exemplo, geralmente é o quê? Mal cuidado, caso de um acidente, alguma coisa nesse sentido ou não, doutor? Sim e não. Às vezes o paciente fumante, Ah, dentes muito amarelados, ou às vezes paciente que já nasceu com os dentes espaçados, que a gente chama de diastemas. Então, às vezes paciente alto, só que os dentes são pequenos e separados. Então, você tem que aumentar o tamanho dos dentes, fechar os espaços para combinar com o rosto.
como que eu escolho ou determino ou ajudo o paciente a escolher o tratamento? Tentando ver o rosto com tamanho, visagismo mesmo da pessoa e tentar entender um pouquinho sobre ele, o estilo de vida que ele leva. Por exemplo, se vem um paciente tatuado, corrente de ouro, você sabe que ele quer o branco. É o estilo Reluzente, da pessoa. Reluzente. é o Aí estilo você vê dele. uma pessoa um pouquinho mais velha, mais séria, ele quer algo mais natural. Então a gente é um todo. Eu não sou, eu consigo entender que o tratamento, a pessoa, eu preciso abrir minha mente para além do dente. Eu não posso estar focado só nos dentes. Por isso que acredito que eu hoje estou onde consegui evoluir dentro da odontologia, que eu consegui entender que eu não posso fechar os meus olhos apenas para o dente. É todo, desde o começo da minha recepção, como é tratado, como eu me visto, como hoje os pacientes, pelo que eu entendi, percebi, eles se identificaram com a minha imagem, Sim. com o estilo de vida que eu levo, aí ele me procura. E eu já tentei lá no consultório, alguns profissionais, falar para o paciente, não, faça com ele, é da minha confiança. Ele não faz, porque ele se identificou comigo, sabe? Então é muito interessante, é diferente. E o lado, vamos saindo um pouquinho do lado profissional, a gente já volta para a temática, mas conhecendo um pouco mais do lado pessoa. Tu compartilhou comigo, espero que você não se incomode a questão da luta, que tu treina, sim. Né? Tu é pai, tu tem um filho, sim, tem a questão do casamento. Sim. Então, esse lado, e eu vejo que tu mostra bastante ali o teu dia a dia. Sim. Isso é muito importante para essa questão de rapport, de criar essa identidade, a pessoa conseguir criar essa conexão contigo, né? Vamos lá. Existe a odontologia da antiga geração e a nova geração. Às vezes os antigos, eles não gostam de como a gente está levando a odontologia, marketing, internet, sim, Instagram. Eles acham que a gente está modificando demais, tá? Não sei se é a palavra certa, prostituindo a imagem. Às vezes, eles têm esse tipo de preconceito, sim, em relação à nova geração. Só que mudaram os tempos. Então, eu sigo muito a nova geração. Eu não sou aquele doutor fechadão, sério, que não quer ouvir o paciente. Eu deixo o paciente falar. Às vezes o paciente vai lá, eu nem mexo nos dentes dele. Ele conversa, a gente conversa para ele se sentir bem, porque eu sei que ir no dentista não é algo tão agradável. As pessoas já vão com um preconceito, sim, né? Então eu tento fazer algo diferente. E aonde que virou minha chave em relação à odontologia foi em São Paulo, com alguns profissionais lá, me mostrando um outro mundo que não é fechado como alguns dentistas aqui em Foz. O interessante de São Paulo, você olha para os seus vizinhos, que seriam os dentistas de sucesso, você vê muita coisa diferente. Eles estão acompanhando o processo de inovação. Isso. Talvez os profissionais mais antigos são mais resistentes, até pela geração. A geração, então, essa nossa geração, vamos colocar de 30, nessa faixa de 20 e poucos até talvez 40, é uma geração que está mais... Ela precisou ser mais flexível para poder transitar entre os dois mundos, porque... Isso. Eu sou da época, eu acredito que tu também, sim, que o celular não era na mão de todos, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a isso, a questão das tecnologias, esse processo dessas tendências que sempre vêm acompanhadas, é um procedimento diferente, isso é diferente, talvez um equipamento, uma ferramenta diferente que precisa... O tradicional que está acostumado há 20 anos, 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando na área, ele fica mais resistente, porque talvez ele construiu tudo daquela maneira, né? Ele construiu tudo, sim, mas ele acredito que ele travou. Ele não quer buscar porque, essa na verdade, inovação. É igual o doutor comentou, os equipamentos evoluíram. Igual hoje você escaneia e você manda pro laboratório, o laboratório faz. Igual mensagem de WhatsApp. Antigamente você tinha que colocar aquela massa, fazer todo aquele... Então, se os equipamentos evoluíram, se os métodos evoluíram, o profissional que quer acompanhar, ele também tem que evoluir. Ele também tem que buscar um conhecimento novo, tem que fazer uma especialização nova, tem que buscar alguma coisa nova, trazer um equipamento novo, para você conseguir entregar pro teu paciente o melhor. Isso. Hoje eu tenho uma referência na odontologia, que é o Dr. Vioto, em São Paulo. Hoje não, há umas 3 semanas ele comprou o primeiro jato. Ele anda de Ferrari.
Eu fui fazer o curso com ele para eu sou aquele profissional que busca os melhores para tentar entender como que ele chegou ali, para eu tentar conseguir o segredo e é virada de chave, ele consegue te mostrar o mundo. Para você ter uma noção, no primeiro dia de curso, a gente nunca andei de helicóptero. Lá eu andei de helicóptero. A gente rodou São Paulo e desceu no hotel para ir jantar no restaurante. Então, olha que mundo diferente. E a gente é capaz, só precisa conhecer esse caminho, né? esse caminho. E é legal tu comentar que tem as referências, que tipo, apesar de hoje você ser uma referência dentro da nossa cidade, mas você não tá parado. Não. Você tá buscando, tem essa, por exemplo, tu citou esse doutor lá, que é a referência, e tu, não, eu vou buscar, eu quero entender, se ele alcançou, é possível também. Sim. E isso é o que faz o empreendedor ele ter o destaque no segmento que ele decidiu atuar. Sim. Porque se ele acha que ele já atingiu tudo que ele precisava atingir, ele entra nesse processo que a gente estava mencionando. São profissionais, por exemplo, os demais dentistas e tal, ok, mas pararam no tempo. Pararam no tempo, então, é importante tu comentar isso, porque o pessoal, às vezes, que está acompanhando a gente, acha assim, quando eu chegar lá, eu cheguei. Não, na verdade, a gente talvez nunca chegue, sempre vai ter um passo, uma coisa a mais para alcançar, um objetivo maior. As lentes de resina. Essa trend está o quê? 5 anos. Só que em 5 anos já mudou tanta coisa. O que muda é a técnica. Sim. O produto também mudou, vai fazer alguns 4 meses. Então, se você faz o primeiro curso e não faz um curso agora, você vai parar naquela primeira técnica e já te passaram com outras técnicas, com outras novidades. Hoje uma resina feita há 5 anos por mim não é a mesma resina feita hoje. Hoje está muito mais avançada, com muito mais naturalidade. São técnicas que você vai estudando, aprendendo em qualquer área da odontologia. Sempre vai renovando. Por exemplo, implantodontia, novos implantes, novos aparelhos, tudo muda. Por exemplo, o scanner digital. É um aparelho muito caro. Não sei se eu posso falar. Claro, pode. É um aparelho, na época, de 120 mil reais. É um aparelho desse tamanho. 120 mil reais. É muita coisa. Então, para um equipamento. Para um equipamento. Só para a gente poder escanear. Mas o que eu entendi quando fui fazer o curso? O Dr. Vioto que me incentivou a comprar. É a experiência que você está entregando para o paciente poder te valorizar e você poder cobrar mais caro. Sim. Todo mundo quer chegar num ponto de trabalhar menos e ganhar mais. Sim. E como que a gente vai conseguir isso? Mostrando valor ao seu produto. Exato. Né? Exatamente. Porque dá bastante diferença, eu acredito. Porque eu sou uma pessoa que, quando colocava aquelas coisas para fazer o molde, dava aquela agonia na garganta, tinha que ficar lá um tempo. Muitas pessoas. E ao tempo que, vamos dizer, você otimizou a experiência da pessoa, porque a pessoa não vai precisar ficar. E você otimizou o tempo, porque quanto tempo você tinha que ficar esperando até secar para poder tirar? E ali não, escaneou, tá pronto. Então a gente falou da resina e falou da porcelana. Isso. A outra área que... harmonização facial. Essa é a área que eu acho que é assim, é o que mais me cativa. Eu acho que é uma coisa que eu acho que leva uma mudança muito significativa na vida das pessoas, que não é só estética. Não, também as facetas, as lentes também não é só estética. Antes de eu entrar no mundo, falar sobre a harmonização facial, vou contar sobre o meu último paciente agora que eu entreguei lentes de porcelana. Paciente bem de vida, morou em Santa Catarina, fez a boca inteira com lentes de porcelana, caiu tudo. Fez de novo, caiu tudo. Então, ele fez lá em Santa Catarina 2 vezes. Ele ficou, acredito, não me lembro muito bem, mas 1 ano só com os dentes preparados, desgastados, pequenos e amarelos. E ele falava pra mim, falou, pô, cara, tá difícil, não consigo sair, não consigo sorrir, não consigo conversar. E ele tava traumatizado e não sabia se faria, não faria, porque já passou por esse processo 2 vezes. A gente resolveu o problema dele, mudou a autoestima, confiança, já tá bem, a esposa tá feliz, já tá com ciúmes dele, né? Porque gera essa mudança, né? Gera. E não é só um processo, lógico, retoma a autoestima dele, só que
Imagina para essa pessoa se alimentar. Com certeza. Imagina, assim, para o dia a dia, para coisas simples. A parte da saúde. Isso. A higiene. Fica muito mais fácil porque tá tudo no lugar, Isso, né? e a resistência, porque a gente está colocando uma lente de porcelana e como o dente está preparado, existem técnicas de preparo de dentes, às vezes tem pessoas que são muito invasivas, acabam desgastando demais o dente, e o paciente tem sensibilidade, ele chega na dentina, a gente tem o preparo, que a gente prepara só em esmalte, esmalte a matéria mais dura do nosso organismo, e depois do esmalte a gente tem a dentina ela é mais mole, mais sensível. Tem profissionais que acabam desgastando muito o dente e chega na dentiva e acaba dando sensibilidade para o paciente. E o tratamento não invasivo é você arredondar, tirar o excesso do esmalte para você colocar a lente. Então, tudo depende do profissional, da mão do profissional, do conhecimento para te entregar um bom tratamento. Sim. Esse caso, você citou um caso. Isso. Teria mais algum caso assim que foi muito significante, essa questão da transformação, dessa transformação? Todos buscam mudar de autoestima, todos buscam melhorar, todos querem estar bem consigo mesmo para conseguir passar essa energia boa para outras pessoas, até dentro de um casamento. A pessoa deixa de beijar o seu marido, O parceiro, isso. Enfim, então todos são transformações que acabam melhorando a vida. Um outro caso é que, olha, eu atendo tanta gente. E sempre tem as transformações, então tudo impacta, né? Tudo impacta, tudo para todo mundo impacta, porque a gente realmente muda, não é só dente, é isso que eu falei antes. É um conjunto de coisas. De muita coisa. Às vezes eu tento ajudar alguns recém-formados em relação a enxergar isso. Pare de enxergar como na faculdade só dente, enxergue a pessoa como um todo. Por exemplo, um certo recém-formado foi atender lá na clínica num feriado, certo? Recém-formado demora um pouco, demora bastante. E aí depois eu sentei e falei assim, poxa, vamos pensar, é um feriado, você acha que a pessoa tá a fim de ir para um dentista? Não. Você demorou, vamos lá, 3, 4 horas. Você acha que ele saiu daqui feliz num feriado? Pense no todo, não pense só no dente. Então, acredito que essa é a visão que me ajuda a ser mais humano, não só robótico, Sim. né? De certa forma, tu humanizou esse processo que já, vamos colocar assim, a questão dessa estética da porcelana, meu Deus, me fugiu, da faceta, de resinas, já existe o conceito, só que esse processo da humanização é que torna a experiência melhor. Exatamente. E aí, caminhando para agora sim, para esse lado da harmonização. Isso. A harmonização facial eu iniciei em 2016, tá? Hoje eu nem penso quando vou fazer algum procedimento, eu me sinto muito tranquilo, eu não sinto ansiedade como ansiedade de vir para cá ou entrar num ringue, não tenho essa sensação, eu só vou porque eu me sinto seguro e já sei o que eu vou fazer. Hoje, o que eu mais faço dentro da clínica é a harmonização com preenchimentos com ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é biocompatível com o nosso organismo. Praticamente a gente remodela o rosto do paciente. Como assim? Paciente com rosto caído tem esse processo de envelhecimento natural. Sim. Então a gente acaba remodelando o rosto com os preenchimentos. O preenchimento é um gel um pouco denso. Então se eu puxo e eu preencho essa região, ele funciona como trava para o rosto. Então não tem o rosto não cai, eu consigo manter o rosto para cima. Hoje, as mulheres, elas buscam muito o rejuvenescimento facial, muito mais que os homens. Elas querem parecer mais novas. Então, a gente consegue entregar esse resultado, tanto com Botox. Botox é uma neurotoxina que paralisa o músculo, então a informação do cérebro para o músculo, para não fazer movimento, ele é travado, então acaba tendo esse travamento daquela região, da do região músculo. do músculo. O músculo, ele que gera as linhas de expressões. Certo. Porque você faz o músculo funcionar para você ter certas expressões. Então, o Botox acaba ajudando a paralisar esse músculo para você não ter essa expressão. O Botox é uma prevenção, é um preventivo.
para rugas estáticas. As rugas estáticas são aquelas rugas que você não precisa ter expressões para você ter as linhas, as rugas, né? Então a gente acaba prevenindo fazendo Botox. Então, Botox é um tratamento preventivo. O ácido hialurônico é um preenchimento, é um gel. O Botox é um líquido. A gente dilui com soro. O ácido hialurônico, ele dura no nosso organismo 1, 2 anos, tudo depende do tipo de vida que a pessoa leva. Se ela se hidrata muito, o ácido gosta muito de água. E o fato dele ser biocompatível com o nosso corpo, ele é seguro. Mas, claro que existem as complicações, mas as complicações são o procedimento mal feito, porque você acaba injetando o ácido dentro de um vaso, então você acaba cortando a circulação sanguínea. Mas, graças a Deus, existe um antídoto para isso que em nem 10, 15 minutos você já resolve o problema. Só que você tem que ter o poder de saber que está tendo um problema e já... Tem que conseguir identificar isso, entendi. Isso mesmo, você... E ali, o senhor falou da questão de ser compatível, né? Isso. Essa questão de ser compatível, por esse período que ele dura, ele seria, no caso, o próprio organismo, ele faz esse processo tipo de absorver, Isso. Alguma coisa assim? O nosso organismo, ele começa a entender que há demais. Que Entendi. existe muito ácido hialurônico no nosso organismo. Então, ele começa a eliminar de pouco em pouco, mas sempre sobra uns 30%, 20%. Então, ele é meio que definitivo, mas não o todo. Sim. Não o todo o preenchimento. Eu tenho preenchimento em relação à autoestima, eu não me sentia feliz. Eu tinha um rosto mais arredondado, eu tinha umas orelhas um pouquinho mais abertas, então eu fiz o procedimento das orelhas, meu rosto era redondo. Eu não consigo deixar a barba grande porque a minha mandíbula já é bem definida, mas aqui tem preenchimento. É então, mesmo? Tudo através desse trabalho é possível fazer. É possível. Então, hoje eu me sinto muito mais feliz, com a autoestima muito elevada, eu consigo sentar e falar e não ficar preocupado se meu rosto não tá legal. Então, é esse sentimento que eu acho legal nos tratamentos que a gente entrega. É o que eu compartilhava ali. Por exemplo, eu tenho essa incomodação, com a questão do meu nariz. É uma coisa que é de infância. Sim. E por muito tempo, época de colégio, era motivo de piada, era... Assim, que foi? No meu casamento, mentira, eu não faço bullying. Então, eu acho, até por essa questão de bullying mesmo, de você conseguir permitir que a pessoa saia desse ciclo, porque quando ela entra nesse estágio de sofrimento, por conta desses detalhes que para alguma pessoa é só um detalhe, mas para a pessoa não tem como a gente medir a dor do próximo, não tem. Não consegue. Eu tento entender tudo que a pessoa fala, eu não desmereço nada. Eu tento entender tudo, às vezes até minha auxiliar tá ali, mas é pouca coisa. Mas na minha cabeça não é pouca coisa. Se ela se abriu e falou para isso, é porque ela se importa, importante. é lógico. E aí eu acabo dando mais atenção a ela, por isso que eu acredito que eu consigo me conectar com os pacientes. Tudo que o paciente fala, eu absorvo e eu tento trabalhar em cima do que está incomodando. Mas, claro, dentro das 4 linhas para eu entregar um bom tratamento. Eu sei que eu estou falando muito sobre a estética ou sobre empreender, às vezes até os colegas, mas eu entendo e eu sei, e é lei, saúde em primeiro lugar. Lógico. Só que eu tenho essa vontade de conquistar o mundo, de desafiar, quando eu me sinto estagnado, eu corro para algum curso para sentir aquela adrenalina de estudar, de novos conhecimentos. Então, beleza, saúde, lei, mas eu preciso sempre estar buscando novos conhecimentos para conseguir chegar onde eu quero. Não, mas isso é muito interessante, porque serve de alerta para quem está graduando agora, quem está pensando em iniciar na odontologia, quem já é graduado. Porque eu acho que se você vai fazer uma graduação, qual que é o teu sonho? Eu quero fazer minha graduação e conseguir, tipo assim,
receber de volta o que eu gastei na faculdade. Não, você não tem que ter esse pensamento. Tem que ser apaixonado pela profissão. Você tem que pensar, e não, quero ser grande, quero ser referência em tal coisa, quero me especializar em tal área e eu vou ser referência naquilo. Porque senão... Não, se não acontece, por exemplo, a gente viveu uma experiência como casal. Em 2017, nós descobrimos, na época, no nosso filho um câncer. Nós perdemos ele em 2018. E nós passamos por ambientes, por hospitais, passamos pela mão de alguns profissionais que era nítido a diferença, era gritante a diferença quando a gente tinha um tratamento humanizado, quando a gente tinha um tratamento que a pessoa estava ali simplesmente pelo dinheiro. Isso. O dinheiro, ele vai ser consequência. Ele vai ser. Se você é um bom profissional, se você faz uma boa entrega. Nós tivemos oportunidade, por exemplo, vou mencionar porque são maravilhosas. A enfermeira a Carol e a doutora Carlota. A doutora Carlota, do Hospital Graac, em São Paulo, que nos acolheu, que são pessoas de referência. A doutora Carlota, a doutora Nájila lá, que era diretora, ainda, acredito, do hospital, é completamente diferente. Sim. É humanizado. Existe essa importância com quem tá ali, porque é uma vida. É uma vida, isso mesmo. E isso essa mensagem que tu tá trazendo para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando, é muito valiosa, porque não são todos os profissionais, e seria o sonho ter todos os profissionais que tivessem esse mesmo pensamento, mas é bom quando a gente encontra esses profissionais assim, que a gente precisa que esse nome seja de fato enaltecido. Nós tivemos em episódios passados aqui, por exemplo, a osteopata que nós entrevistamos. É nítido a maneira que ela trabalha. Assim, o amor que ela tem por aquilo, essa área que ela escolheu. Por aquela profissão dela. E a gente percebe isso na maneira que você faz a entrega, na maneira que você fala sobre o tema. É lógico que o dinheiro para o empreendedor, para as pessoas, a gente vive em um mundo que tudo é dinheiro. Só que essa maneira, esse teu traquejo é uma coisa que faz a diferença. Então, eu falo assim, ó, para ocupar essa cadeira que tu está ocupando hoje, pelo menos para nós, é muito significativo, porque a gente busca saber quem de fato é a pessoa que está por trás daquele nome bonito que aparece lá. Então, esse trabalho que você vem construindo, de resgatar esse processo, por exemplo, que eu falei no começo, tem pessoas que restauram sorrisos, mas tem pessoas que restauram vidas. E essa tua percepção disso, tua finese disso, de tratar dessa maneira, é o que te coloca num lugar de destaque. E vai sempre te colocar nesse lugar de destaque enquanto permanecer essa tua vontade, esse teu amor pelo aquilo que você faz. E os pacientes, igual você falou, eles sentem. Eu recebo muitos... Eu não... As pessoas falam sobre mim, mas de uma maneira positiva, porque eu sou muito sincero. Eu não sei mentir. Eu travo. Na verdade, nem passa na minha cabeça sobre mentira. Então, eu sou muito sincero. E graças a Deus, acredito que pessoas do bem atraem pessoas do bem. Sim. E eu tenho um grupo de colaboradores, meu financeiro que é em Cascavel, minha auxiliar, minha secretária, a que faz a venda, o cara que produz a lente de porcelana, para você ter uma noção, quebrou. Mas não foi culpa da lente. O paciente acabou quebrando. Ele troca, ele não se importa. Ou se a gente fez todo o tratamento. O paciente assinou, que está satisfeito, que pediu para colar. Passou 15 dias, ele não quer, ele quer trocar, ele vai lá e troca. Então, é muito legal isso vai aí. Além. Vai além. Porque se importasse, pegando essa pessoa que mesmo que faz a lente, né? Esse exemplo que tu deu. Se fosse só o fator dinheiro, ele falou, não, ele já recebeu, já assinou, tchau. Mas se existe essa empatia, ele me dá segurança. É isso. Ele me dá muita segurança. E automaticamente tu transmite isso pros seus pacientes. Isso. Então, é um diferencial que a maneira que é trabalhado. Falando, por exemplo, a maneira que tu explicou dos procedimentos, um é de forma preventiva. Isso. E o outro já é para o que... Eu quero fazer uma correção, mas... É uma correção ou, assim, cada pessoa, cada paciente tem seu estilo. Sim. E eu não tenho direito de julgar. Não. Eu tenho que abraçar o estilo, o amor que ela sente por ela e aonde ela quer chegar.
Eu não posso em nenhum momento julgar, eu posso só ajudar. Ela quer chegar, eu posso explicar todo o tratamento, ou o pós, o que pode causar, mas se no final não, eu quero assim, se você não fazer, eu faço com outra pessoa, tudo bem, vou te ajudar. Então eu preciso entender o estilo de cada pessoa. E tem pessoas que gostam de várias coisas diferentes, então eu acho isso interessante em mim também, de não querer julgar Julgar, ninguém. nada. Cada um com o seu jeito. Era até E isso que abraçar todo mundo. era até isso que eu ia perguntar, tipo, porque a gente vê Estilos. famosos, tal, Aham. que tem aquela que a gente olha e fala, meu Deus, que exagerado. Será que a Mas pessoa não eu falou não pra posso ela que julgar. tá, né, mas Não. talvez é isso que o doutor falou, tipo, não, a pessoa quer assim e É. ela tá se sentindo bem assim, Isso, no então, final. Porque assim, é reversível. Graças a Deus é reversível. Ah, a pessoa, naquele momento, ela queria estar daquele jeito, mas mais pra frente a gente Pode ser consegue mudado. reverter e mudar. Então, esse tipo de tratamento, a gente consegue fazer essas modificações. Mas, vamos lá, em estilos de pacientes. Pacientes jovens querem bocão ou nariz empinado. Pacientes jovens. Pacientes mais velhas querem um rejuvenescimento facial, Uhum. buscam um rejuvenescimento facial. Então, são dois estilos de sim. pacientes. A paciente, vamos lá, até, sei lá, 28 anos, 3, 4 ml na boca. A gente Uau. explica como vai, até onde vai chegar, como vai ficar, mas é estilo, Não tem como. não tenho esse direito Falar, não, não não, faz que vai ficar feio. eu posso ajudar, tentar fazer ela entender, Uhum. dar um tempo para pensar, mas no final das contas pode acabar fazendo em outro profissional e fazendo da maneira errada. Então, o que eu faço de uma maneira segura e às vezes vou dar uma enroladinha nela para ela ir devagar. Isso. Uhum, Para que colocando ela aos poucos. processe aquela informação Isso e mesmo, se é aquilo mesmo que ela é quer. isso mesmo. Hoje, qual que é o procedimento mais realizado dentro da sua clínica? Tudo que é da estética, Mesmo? tudo que Mas dentro da face. dentro da face, isso Ok. mesmo, dentro da face. Hoje, número um, é, estão juntos, Aham. sabe? Porque, graças a Deus, eu vou falar de uma maneira mais tranquila. Sim. Eu tenho muito produto. Sim. Uhum. Sim. O Xarife, portfólio está muito grande, portfólio isso, grande. isso mesmo. O tratamento, né? Ok. A mão de obra, Sim. enfim. Então eu tenho as lentes de porcelana, eu tenho as facetas de resina e eu tenho a harmonização facial. Isso que eu gosto. Mas eu tenho outros profissionais, sim, que fazem o tratamento de canal. Tem a doutora Carol, que ela é mestre em tratamento de canal. Eu tenho o doutor Marcos, que é bucomaxilo, que é mestre em cirurgias. Ele às vezes atende em hospitais. Eu tenho a doutora Dani, que é mestre em odontopediatria. Eu tenho a doutora Laís, que é mestre em ortodontia. Então, nós Hum, temos, sim, uma estrutura com vários profissionais e eu acabei me identificando nessa área da estética, que, na verdade, minha esposa me jogou lá e eu acabei gostando. Praticamente, eu sou cirurgião plástico da odontologia, como ok, se ok. fosse Perfeito. a Nessa medicina. analogia, aham. Nessa analogia, isso Aham. mesmo. Então, todos funcionam bem. Mas, doutor, como você conseguiu ficar bom em todos? Vamos lá. Lentes de porcelana. Eu fiz em 2016. Foi um ano de lentes de porcelana. Depois das lentes de porcelana, eu conheci a harmonização facial. Aí eu me apaixonei e estava no início e estava vendendo muito. Fiz 4, 5 anos. Fiz mais ou menos 12 a 15 cursos de harmonização Nossa. facial. Na época, eu fazia harmonização facial, nem existia pós-graduação de harmonização facial. A pós-graduação começou, vai fazer uns 3, 4 anos, E sabe? tu já atuava na Já área. atuava na área, já atuava na área. E depois, e depois eu entrei nas facetas de resina. Conheci as facetas de resina em São Paulo. Aí, sempre estudando as três coisas. Fazia um curso de lentes de porcelana, depois eu fui para harmonização, foquei muito em harmonização facial, só que senti falta de ser dentista. Senti muita falta de ser dentista. Eu estava muito sendo incentivado pela minha esposa e era o que estava na tendência. Harmonização facial, a tendência não é hoje. Eu acho que é um pouco. Foi, Foi um foi. pouquinho. Hoje está o
desarmonização facial. Então, hoje, o pessoal que vai fazer é realmente algo para mudar, mas não exageradamente, né? E aí, depois da harmonização facial, fiz 4, 5 cursos de facetas de resina. Depois voltei de novo para as lentes de porcelana. Então, sempre, se eu sinto alguma dificuldade, vou lá e faço o curso para tentar melhorar. Qualquer informação que eu consiga nos cursos, eu trago para Foz. E cada curso, então, os cursos da odontologia são muito caros. Por exemplo, o investimento sempre é alto, né? Vamos lá, um dia com curso com alguém top já no Brasil, um dia R$ 2.000. Uau! Um dia. Agora, tô indo daqui 3 semanas, vou fazer um curso de 2 dias dentro da harmonização facial, R$ 14.000. Então, a odontologia é muito cara. Eu falei de Um equipamento. Um equipamento... 120 mil. Isso na época, agora Sim, diminuiu, mas... Aí tem um equipamento que é para fazer uma limpeza dos dentes, o aparelho custa R$ 80.000, entendeu? É muito caro, mas é necessário. É um conforto, é um marketing a mais, você consegue. Só que daí a limpeza, ela Fica excepcional. vai ficar Você não vai poder 600, cobrar. 700, R$ 800 uma Você não vai limpeza. poder cobrar o padrão. É o padrão, Só que você concorda que está entregando algo diferente? Com certeza. Então, eu vou pegar um exemplo até do Mohamed. Ele chegou em um ponto, por exemplo, que o corte dele tem um valor que diferencia dentro da cidade. Sim. O valor que ele trabalha hoje é de grandes centros. Sim. Você vai para um São Paulo, vai para um balneário, é o valor ticket médio que é cobrado nesses grandes centros. Mas por quê? Porque ele se tornou um especialista naquilo, referência. E também o meu sentimento lá dentro, é o que eu também tento entregar dentro da minha clínica. Você tá em paz ali dentro, você tá confortável, você não tem aquele sentimento ruim, então é muito bom, você consegue cobrar por esse sentimento. Claro, Sim. pela experiência, igual tu comentou ali. É igual eu falo, meu Deus, a medicina a odontologia evoluiu tanto, por que ainda não inventaram um aparelho quando você vai fazer a broca lá que não tem o barulho? Existe sim, mas olha lá, o equipamento custa R$ 250.000, e aí? Você tá preparado para pagar numa restauração pequenininha, sei lá, R$ 1.000? Pois é. Entendeu? Porque isso vai refletir ali, nessa ponta que vai refletir. E esse lado do empreender dentro da área de odonto, dentro da área da estética, como é esses desafios diários? Porque eu imagino assim, a composição, por exemplo, desse time que tu tem de parceiros que atuam nos outros segmentos, a questão da construção do seu nome como profissional, a questão dos processos gerenciais, tudo isso, como é para você nesse processo do empreender? Não é fácil. Não é fácil empreender, eu sofri muito. Nos primeiros 2, 3 anos eu tive alopecia areata, com o cabelo... Sim. Nossa, eu tive muito isso, porque eu fiz constelação para tentar descobrir os meus traumas. E eu sou uma pessoa que eu quero sempre estar comprovando a minha eficiência. Validando. O tempo inteiro tem que validar. Que eu consigo. Mas eu acho que isso vem de pequeno. Sim. Então, não foi fácil, mas não desisti. Para eu conseguir empreender, conquistar o sucesso na odontologia, eu preciso de conhecimento. Claro. Tudo bem, vamos investir em conhecimento. Investimos em conhecimento. Agora vamos investir no local onde eu vou atender os meus pacientes. Eu estou falando especificamente sobre odontologia, que eu só sei odontologia, não sei outros segmentos. Não sei outro segmento. Então, beleza. Conhecimento. Agora fomos para um consultório legal. O que eu preciso para subir mais? Aí que eu fui para o Vioto, fui entender um pouquinho mais sobre o luxo, então a roupa que eu vou usar, como eu vou atender, até o relógio, sapato, cinto, como eu vou parecer para o paciente, como a minha secretária vai recepcionar, coloquei agora água de coco, café, bolinho, você tem que agradar muito bem o paciente para você conseguir entregar uma boa experiência. Beleza, temos o local. Agora, como vamos fazer para a pessoa te encontrar? Instagram. Marketing. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, o doutor se acha, mas não estou me achando, eu estou vendendo a minha imagem. Claro. Eu preciso aparecer, né, nas claro, redes sociais. Claro. Se eu não apareço, ninguém vai saber quem eu sou. Então, às vezes eu tento ajudar alguns recém-formados.
Só que eles ainda não captaram a ideia. É que eu acho que sai com a cabeça de, não, eu sou autônomo. Não Aham. entende que, não, você é empreendedor, você vai empreender. Eles não sabem ainda. Eles não conseguem É que isso tirar tem essa... muito o professor da faculdade ainda na Que cabeça limita, né? deles. Eu tive alguns problemas com algum... que a imagem... Pô, você tem eu como referência, eu mostro, às vezes mostrava faturamento mensal para a pessoa entender, ó, dá para chegar lá, mas no final das contas, às vezes, trava de volta para o professor. Então, tudo depende de pessoa para pessoa. Eu gosto demais da forma como eu tô empreendendo, porque, na verdade, eu meio que consegui trazer isso dos profissionais de São Claro. Paulo para cá. Porque além do curso que eu fazia, eles falavam sobre o Instagram, importantíssimo. Sim. Eu tentei fazer o meu curso online. Foi, não foi, vou tentar novamente, porque eu acho que o infoproduto é muito bom e hoje eu tenho entrega nos meus tratamentos, é um tratamento fácil de replicar, então eu vou tentar voltar ao Infoproduto. É infoproduto. importante, porque é uma maneira até de você, em escala, conseguir levar o teu conhecimento, aquilo que ao longo da tua trajetória tu tá moldando, tá cada vez se qualificando Sim. mais. Então é uma maneira super inteligente. Dentro da harmonização facial, Aham. hoje praticamente eu criei minha própria técnica. Eu fiz curso com vários profissionais de vários estados pelo Brasil. Meu último curso foi com um curso online com o pessoal da Rússia. E hoje eu consegui criar minha própria técnica. Eu faço meus próprios preenchimentos. Eu não sigo mais técnica de ninguém. Eu sozinho olho para a pessoa e já sei o que fazer, como vou fazer, sabe? E é importante esse processo, por exemplo, de moldar a tua pessoa, moldar o artista, igual a gente Isso. comentava, porque cada um desses profissionais, ele tem, é como se fosse uma assinatura, é a maneira técnica, né? E você conseguir externar isso através de um infoproduto Estou tentando. Mas vai dar certo. Não, eu sei que eu preciso de ajuda para isso. Olha, eu não entendo nada financeiro, nada de administração. Eu entendo sobre odontologia. Eu sei que eu não vou conseguir abraçar o mundo. Então, eu tenho os profissionais que cuidam todo o meu financeiro, eles têm a senha da minha conta, eu não faço pagamento de nada. Eu não sei, no final do mês eu tenho relatório de tudo. Eu não Ok. pago, eu não sei, não, e eu não posso gastar minha energia ali. É a mesma coisa ali na venda. Eu também não faço a venda, eu mostro para o paciente o tratamento, eu explico todo o tratamento para o paciente, eu não crio esse vínculo, essa briga de preço, não é comigo, aí vai com a pessoa responsável pela venda, porque se a gente acaba discutindo eu e o paciente em questão de valores, acaba criando Cria uma diferença, uma alguma coisa. diferença. E talvez tu não consiga fazer a entrega Não, com eu posso maestria. ficar chateado. Então, Exato. isso aí eu deixo com os profissionais responsáveis. É a questão do infoproduto. Eu não sei trabalhar no Hotmart, eu não sei jogar ele para dentro do Hotmart, eu não sei montar um roteiro, eu sei fazer. Você tem o conteúdo. Eu tenho conteúdo. Isso. Sim. Se tem pessoas que estão tentando querer me ajudar, e tô testando. A gente vai começar a iniciar, estamos montando um roteiro e vamos ver no que dá. Produto eu tenho, eu só preciso que alguém me Tome essa frente disso. me direcione para o caminho certo, como fazer o roteiro, montar o roteiro, o que precisa. É isso. E projeção dos próximos passos. Tu comentou essa questão do infoproduto, de certa forma, é um planejamento para o Vai futuro. acontecer. Tudo, ó, graças a Deus, tudo que eu desejo, eu tenho escrito no bloco de notas algumas metas que eu coloquei na época da pandemia. Ó, eu zerei 2 vezes na minha vida. Na pandemia e aí Deus colocou um tratamento que ninguém fazia. Fui o primeiro do Paraná inteiro. Nossa. Então, cara, virou... Eu fazia o tratamento de meia hora. Era um produto que acabou de chegar para o Brasil. E foi Deus colocou esse produto, esse tratamento, eu falo produto porque eu tô pensando... Sim. Esse tratamento na minha frente. Como foi? O paciente me perguntou na época, você faz X tratamento? Falei, não faço. Não dei muita bola. Logo 2 dias depois, Outra pessoa. Falei, cara, eu vou pesquisar no Google sobre esse Ver o que que é tratamento isso aí. para ver o que é.
Eu fui o da segunda turma do Brasil inteiro, já trouxe para cá, já coloquei em marketing, atendia gente de toda a região aqui do Paraná, Sim. que é mais perto. Aí foi pré-pandemia, então eu consegui um tratamento que me ajudou a voltar, porque eu tinha feito um investimento na clínica, eu arrumei a clínica e aí veio a pandemia. Então sobrou assim uns 20 mil reais na minha conta. Uau. E eu já estava naquela fase que já me saí do meu pai, Sim, não por conta própria, lógico, não lógico. aceitava mais, eu não achava correto. Mas aí Deus ajudou Deu e direcionamento. deu um direcionamento. E acabei aí fiz alguns investimentos e apareceu a oportunidade da nova clínica. Fiz um planejamento para X valor, acabou sendo triplo. E aí também zerei financeiramente, mas assim, não zerei que quebrei, não, eu sabia, é um investimento. Lógico. É um investimento, aí melhorou consequentemente. É triste, mas a gente chegou à parte mais triste deste episódio, Fernanda. A parte mais triste do VEG, que é o final. E eu quero que você faça suas considerações finais. E a gente já... Eu vou fazer uma brincadeira. A hora que o doutor tava falando das rugas e tal, eu falei, tipo essas aqui que você tem na sua... Daqui a pouco ele aponta pra mim as rugas aqui, ó. Mas então tá. Então, pessoal, você que ficou até o final, curta esse vídeo, deixa seu like, compartilha ele para aquela pessoa que está iniciando na odontologia, que está pensando, o que eu vou fazer depois? Acho que eu vou só clinicar. Não, a odontologia é uma área que tem várias especializações, vários pontos, e é uma área que está aí para você ganhar dinheiro. Você tem que abrir a sua mente. Exato. Não é? Doutor, mas humanize, né? Siga os passos como disse o doutor, não veja só a boca, veja o todo, não veja só os dentes. Doutor, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter sido sincero, não consigo mentir, não ter sido sincero e ter aberto aí o seu coração, falado do quebrar, falado do reinventar, então... Gratidão mesmo. Doutor, considerações finais, uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a minha história. E eu acredito que todo mundo consegue encontrar o sucesso. Só depende da raça de querer conquistar e não deixar se afetar por coisas pequenas. Temos várias pessoas com problemas muito maiores e absorveram e continuaram a vida até chegar onde querem chegar, realizar os seus próprios sonhos. Nós que agradecemos a oportunidade de você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Tu comentou várias coisas aqui, muitas coisas importantes. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é esse processo do humanizar. Só que teve outra coisa que mostra humildade e grandeza ao mesmo tempo, que é o processo de você reconhecer, olha, eu zerei 2 vezes, né? Não quebrei, mas eu zerei 2 vezes e mostrar esses pontos que são a realidade do empreendedor. E muitas vezes as pessoas olham, nossa, ele tá lá e a pessoa não deve ter acontecido nada, ele tem sucesso só na vida dele. Da minha alopecia que são realidades, são deu coisas. Sorte. Nossa, deu sorte. Pura sorte, mas a gente sabe que a realidade do empreendedor, independente se é odonto, se é qualquer outro segmento, ele vive essas realidades. Então eu quero agradecer mais uma vez, doutor, essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Agradecer a você por mais esse episódio aí, que nós conseguimos concluir com sucesso. E a você que ficou até o final, o nosso muito obrigado. Não está inscrito no canal? Por que? Se inscreve agora, deixa seu like e até a próxima.